Fala, meus amigos canadenses, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Paulo e com a Kika, que é um casal de amigos, né? Nosso agora, né? Porque a Jennifer chegou. Enfim, Finalmente. E eu conheci eles, tipo, no verão aqui. Foi até meio inusitado como que começou todo esse rolê. Mas de vocês, isso aí. A gente tem uma história engraçada aqui, mas o vídeo de hoje é para trazer um relato e até uma história que começa de um jeito, mas o meio é meio turbulento e agora que tá pegando uma tração diferente, né? Exato. Eles chegaram aqui no Canadá, no caso, a Kika chegou no Canadá há 5 anos atrás, o Paulo chegou há dois anos. Então, tipo, eles tiveram esse tempo aí de praticamente 3 anos, né, à distância, foi um rolo do caramba, mas qual que é o intuito desse vídeo? É falar para vocês como que o planejamento ele poderia ter sido muito diferente se tivesse mais conhecimento até sobre o processo de migração, sobre o país, de como que funcionam algumas coisas aqui. E acho que é legal de mostrar algumas realidades que não são só a parte feliz da história, mas também uma parte turbulenta que serve até de exemplo para quem quiser vir para o Canadá, pensar mais assim, como que dá para planejar para ter menos perrengue, porque acho que não ter perrengue vai ser um negócio quase que impossível. É impossível. Aqui tem uma burocracia esquisita, tem a parte de documentação, tem prazos, e tem coisas ali que a gente não tem como controlar, mas pelo menos a direção a gente pode seguir num caminho que é mais facilitado ou que tem menos turbulência. Exato. Mas agora, né, passar a palavra para vocês, queria que vocês explicassem assim, como que vocês vieram para cá, no caso você primeiro, né? Como que foi essa vinda e por que deu o que deu, né? Tipo, conta essa primeira parte. Vamos lá. A culpa é minha da gente estar aqui, então eu vim primeiro. Eu sou bailarina, então eu vim pro Royal Ballet. E aí eu vim fazer um programa de formação pro Royal Ballet. Tanto de formação como bailarina pelo Royal, quanto a licença de uma metodologia de balé clássico que tem a base aqui no Canadá. E aí eu vim no escuro, eu não conhecia ninguém no Canadá, não sabia nada, eu apliquei, fui aprovada e cheguei aqui. E vim sem informação nenhuma de processo de imigração, que funciona, o que é imigração. Pra mim, assim, estou indo pro Canadá. Canadá precisa de visto, vou aplicar esse visto, vou pra lá. Não sabia que tinha que trocar de status, o que era, nada. Então eu fiz um curso, quando eu cheguei aqui eu vim com um visto, fiz a minha audição, que foi a segunda fase, fui aprovada. Aí foi me passado que eu tinha que trocar de visto pra eu poder ficar aqui e estudar 3 anos. Tá, mas então você veio com visto de turismo, assim? De turismo. Tá, porque se você... Como eu ia fazer uma audição e a audição era 1 mês, até 3 meses você pode vir com visto de turismo. Então, se for curso de inglês também entra nisso. Depois a gente vai descobrindo, né? Sim. Então, cursos de curta duração, tipo até 3 meses, você pode vir e fazer com visto de turismo. Então, eu vim com visto de turismo porque era só uma audição, eu não sabia se eu ia ficar aqui ou não. E aí, quando eu fui aprovado, me falaram, você tem que trocar o seu status. Você não pode, porque turismo, você pode ficar aqui no máximo 6 meses. Então, você tem que pedir outro visto pra te autorizar a ficar aqui 3 anos. Nada disso eu sabia. É o visto de estudos. Que é o visto de estudos, tá, exatamente. Então, tipo assim, você veio para uma seleção primeiro, depois que você foi aprovada, que você recebeu aquela carta que fala assim, estamos te dando esse documento que você foi aceita e agora você corre atrás do seu visto para poder entrar. Exatamente, porque daí que me contaram, me falaram tudo isso, que o procedimento era, eu tenho que falar pro governo canadense com essa carta de, fui aceita, eles me querem aqui estudando. Vocês me autorizam? Tipo, a grosso modo é isso que acontece. Porque eu acho que muita gente que pode ter caído nesse vídeo possa estar pensando em fazer um college aqui ou tá pensando em vir para estudar. E o processo ele é mais ou menos assim, né? No Brasil, você faz a sua aplicação com a universidade, com o college ou onde você for estudar, você recebe uma aprovação e com essa aprovação você tem que aplicar daí para o governo canadense pedindo esse visto de estudo. Exato. Então o resumo seria esse. No caso dela foi um estudo diferente, né? Foi. Não tão comum assim, até porque para ser aceito tem que fazer uma coisa pessoalmente aqui, tipo, isso já não é muito comum no college, por exemplo, mas foi então, veio para estudar. Isso. Tá. Onde que o Paulo tava no meio dessa história? Porque... Nos palcos. Mas vocês já estavam namorando ou vocês estavam... Já. Tava namorando. A gente namorava, a gente começou a namorar 4 meses antes de eu vir pra cá. Entendi. Então foi bem recente. Foi bem recente, bem desafiador, né? Foi. Pra gente tratar esse relacionamento à distância, ainda mais ela aqui com novidade, com tudo novo e dificuldades.
E virando pra mim, eu preciso de visto, eu preciso de não sei o que, eu preciso daquilo, como é que eu faço, tal, não sei o que. E aí a gente foi achando. E ele lá, igual eu, o que é visto? O que é isso, amor? Mas assim, então assim, teoricamente, o visto de estudo ele contempla o cônjuge. Ou não? Depende. Tá, então esse é outro perrengue. Então esse acho que seria a primeira parte ali de esclarecer e contar, né? Que você não sabia ainda que teria esse problema. Sim, exatamente. Então a gente veio namorando e com muita clareza de se não der certo, tudo bem e tal. Mas deu certo. E aí no meio disso tudo a gente resolveu casar. E eu ainda tava aqui. Uhum. Aí todo mundo me falou... A gente ia aplicar pro visto dele e aí eu ia pro Brasil posteriormente pra gente casar. Tá, então, só pra eu entender aqui se eu tô acompanhando certo. Você veio primeiro, fez a audição, aí você recebeu o documento, aí você aplicou pro visto de estudos. Isso. E veio, ou não? Não, eu fiquei esperando aqui. Você já ficou aqui. Aham, tá. Eu fiquei esperando aqui. E o Paulo, ele poderia vir ou não? O que aconteceu? Não, ele não tinha visto de turismo. Sim. Se ele tivesse o de turismo, ele poderia vir me visitar. Mas ele não tinha, então não poderia. Não compensava pra gente aplicar pra um visto de turismo pra ele. Porque se é pra vir me visitar, então venha pra poder ficar mais tempo, né? E poder dar suporte, E poder dar suporte, com certeza. Enfim, o visto de turismo você não pode trabalhar aqui. Sim. Então... E o seu visto de estudo, ele contemplava o cônjuge para visto de trabalho ou não? Não? Não. Porque aí o que acontece? As pessoas que eu conversei falaram, né? Se for casada, dá direito ao visto do marido e tal. Então casa primeiro. Ao invés dele vir depois vocês casarem, case e ele vem. Uhum. E aí a gente fez dessa forma, a gente casou, depois de um tempo aplicou pro visto dele. E aí quando eu tive uma negativa de visto... Então, quando foi aplicar pro dele, eu falei, eu não quero correr o risco de pagar 2 vezes ou ter algum problema. O visto de estudo você teve que fazer 2 vezes? Tive que fazer 2 vezes. Acho que por isso é importante ter o consultor junto, né? No meu caso, eu prefiro ter alguém pra fazer comigo e me dar clareza do que eu tentar fazer sozinha. Uhum. Eu prefiro, com imigração, eu prefiro principalmente pela negativa, porque é uma dor de cabeça bem grande quando você tem uma negativa, não só pelos gastos que você vai ter de novo, pelo psicológico e também pelo seu como é que fala? O file record, né? O histórico. O histórico. Por mais que possa ser uma negativa de erro da imigração ou qualquer coisa do tipo, fica no histórico. Até erro no meu caso foi erro, né? Exatamente. Mas fica no histórico que já teve. E aí, quando a gente foi aplicar pro dele, eu preferi ter uma consultora de imigração pra dar todo o direcionamento. E aí, na nossa consulta com ela, ela falou, não, mas o college, no caso, né, a sua formação não dá direito à reunião familiar, que chama, né, family reunion. Então, a gente vai ter que traçar estratégia diferente. Essa estratégia foi com inúmeras cartas, inúmeros extratos bancários dele no Brasil, meu aqui, porque o governo se importa muito se você tem condição de se manter aqui, né? Porque se você vem como imigrante sem uma condição de se manter, pro governo pode ser uma dor de cabeça nesse sentido. Então, eles realmente querem que todo mundo que venha tenha condições de estar bem aqui e ficar bem aqui, né? E aí foram, inúmeras cartas, inúmeros documentos, inúmeras coisas que a gente providenciou pra tentar, porque não era um direito meu adquirido. Quando você vem para um college de um estudo mais tradicional, é direito adquirido do imigrante trazer a família. Isso é fato. Mas no meu caso, bailarina era outro tipo de college, não é um estudo tradicional, né? Uma aula que eu vou lá, não sei o quê. Então é um pouco diferente. Por conta disso, não dava direito. E aí, com toda essa estratégia, deu certo. Tá. Ele veio, foi aprovado o visto dele. Aí teve o reencontro e tal, depois de anos, né? Tem esse tempo todo. E tá, Paulo chegou, você tava já, sei lá, acabando. No último ano, No último ano, então tava já para se formar. Qual que era a ideia? Era se formar e fazer uma aplicação de residência permanente? Ou já estava pensando nisso durante o tempo? Como é que foi? Então, falha minha, assim, porque pura ignorância real. Eu não sabia o que era residência permanente, o que acontecia depois de eu formada. Eu não era ligada nisso e me ausentei totalmente de pesquisar e querer saber como que seria o meu caminho de imigração. Eu vim dessa forma, o que eu preciso fazer, tudo. Então, quando eu formei, eu falei, bom, agora que eu formei, eu preciso trocar o meu status de novo. As pessoas que eu conversei falaram, quando você se forma, você tem o visto de pós-graduação, PGWP, que é um visto de trabalho pós-graduação. É isso que você tem que fazer. Eu falei, vou fazer isso. Esse é o caminho mais comum. Esse é o caminho mais comum. Você conversa com o pessoal aqui, brasileiros, assim,
mais de 90% eu diria que veio... dessa forma. Um vem para estudar, o outro vem com visto de trabalho, né, para trabalhar. Eles se formam ali, a pessoa se formou depois de 1 ano e meio, 2, e recebe depois, sei lá, 3 anos de visto de trabalho. Isso. Então, no total, seria assim, eles vão ficar pelo menos uns 5 anos no Canadá trabalhando. E, né, quando a pessoa já vem com esse planejamento, já teria o caminho da imigração traçado para residência permanente. Para residência permanente. Daí você não precisa mais de visto, você é um residente permanente do Canadá. Então, esse é o final, assim, a parte que todo mundo quer chegar, né? Assim, se quiser morar no Canadá, depois tornar cidadão, se for do desejo, né? Mas no seu caso, você se formou e descobriu que não conseguiria ficar com visto de trabalho. Exato, porque daí eu fui nesse caminho que é o mais comum, não pesquisei particularmente o meu caso, e apliquei para o visto de trabalho. E aí veio uma outra negativa. De não, você não tem direito. O seu estudo, o college que você fez, a formação que você fez, não te dá direito ao PGWP. E nesse caso, então, seria assim, vai embora pro Brasil de novo. Então, seria não. Mas assim, pro governo seria mais ou menos isso, ou não? Isso, sim, porque depende. Dependendo da aplicação, aquele negócio que depende do agente que pegar o seu processo. Eles podem te dar uma negativa como essa que eu tive e falar, não, seu curso não te dá direito, volte ao Brasil, você tem tanto tempo para sair do país. Eles te dão um tempo para sair do país, mas no meu caso, graças a Deus, eles falaram, não, seu curso não te dá direito, você tem 3 meses para reestabelecer o seu status. Então, escolha das opções de programa de imigração que a gente tem, você pode reestabelecer como estudante, como trabalhadora, pode ter uma LMIA, né, que é uma carta de um empregador daqui que fale que ele quer te contratar e esse empregador vai fazer o seu processo de visto e aí o governo dá o seu visto que você pode trabalhar exclusivamente para aquela pessoa, para aquela empresa. Que é bem difícil, não é a coisa mais fácil do mundo, né? Não é ele mandar uma carta falando isso, ele tem que aplicar isso pro governo e o governo tem que emitir esse documento para ele poder contratar alguém. Então, tipo... essa empresa tem que ter esse perfil com criado, né, com documento, com o governo no sistema para emitir um documento. É bem complexinho, assim, é burocrático. Então, dentre as várias opções de imigração, o governo me deu a negativa, mas com 3 meses para restabelecer o seu status. Falei, ótimo. Quando que foi isso? Em janeiro de 2023. Tá, então foi 1 ano atrás isso. 1 ano atrás, exatamente. Você estava aqui então há 4 anos... E chegou assim, concluiu um estudo e depois descobriu que e agora? Eu tenho 3 meses para resolver como que eu faço para continuar ou se tem que voltar. Seria isso? Exatamente. E lembrando que nessa época ele já estava aqui. Então, como o visto dele é atrelado ao meu, porque eu sou aplicante principal, porque eu que vim estudando, deu falha do governo, né? Porque eles estão levando muito tempo para processar as coisas, mas o dele deu 1 mês, veio negado também. Porque eles foram ver o caso dele... ele é dependente desse processo. Foi lá nesse processo, esse processo tá negado. Então, negado também. É automático. Foi negado porque tá atrelado. É automático, exatamente. E aí, eu falei com 2 ou 3, né, consultoras de imigração diferentes para ver as possibilidades. Qual seria a melhor possibilidade e mais assertiva. Porque depois de 4 anos aqui, você já sabe quanto que é o custo de aplicar, de fazer de novo, de não sei. Então, eu queria a mais assertiva para ter o menor risco possível com um custo que a gente conseguiria bancar. Porque a gente já tinha nossa vida aqui, a gente já tem nossa qualidade de vida, nosso padrão, as coisas que a gente faz, tudo certinho. E aí, as 2 ou 3 me falaram a mesma coisa. O mais certo é você voltar a estudar. Eu falei, tá, não tava nos meus planos voltar a estudar, mas tá bom, vamos voltar a estudar. Aí elas ainda falaram, e melhor ainda, como você teve uma negativa agora recente, é se você pagar com antecipação o seu college. Que daí vai mostrar que você realmente quer ficar aqui, você já pagou, tá tudo certo, você só tá esperando a nova aprovação. Isso implica o college que eu fiz, um valor alto, pode falar valor aqui? Pode, O college que eu fiz, $22 mil. 1 ano. Pagado, 8 meses de curso. 8 meses. $22 mil? $1.000. $22 mil para 8 meses. E esse seria um dos caminhos que seria o tradicional da pessoa já vir do Brasil fazendo. Então, quando a pessoa se planeja. Uma coisa boa disso que a gente não teve que apresentar fundos, comprovação né? financeira. Comprovação financeira a gente não teve, porque a gente já morava aqui há muitos anos, né? Então, como a gente fez Inside, que chama, né? Uma aplicação Inside, quando você está dentro do país, eles te isentam de algumas coisas. Exame médico, biometria a gente é uma vez só.
comprovação financeira não precisou, então facilitou nesse lado. O outro lado é o rombo financeiro que, de repente, olha, paga ali $22 mil e a gente vai fazer na sua aplicação, vai colocar o recibo lá, para ter a mais... Quanto mais certeza você der pro governo que, ó, eu quero fazer isso, eu vim para fazer isso, eu tenho condições de pagar por isso e tal, melhores as chances de uma aprovação. E aí a gente fez isso, a gente se organizou, pagamos o college com antecedência e aplicamos por um novo visto de estudo. E aí veio aprovado. E esse visto de estudo, por mais que esse curso seja curto, ele me dá o direito ao PGWP. Então, tirando esse 1 ano e meio de visto de estudo, que eles me deram um prazo um pouco maior do que o tempo de curso, ainda vai me dar mais 1 ano de PGWP. Então, desde o ano passado, quando eu apliquei para esse visto, a gente tem 2 anos agora para fazer o processo de imigração de novo, né? O caminho normal de estuda, se forma, trabalha, ou se for no nome dele, trabalha e aplica para residência permanente. Mas teve esses perrengues e que esses perrengues acarretam gastos, né? Que quando você vem planejado, você sabe que você quer vir para o país e você tem... Pelo menos conversa com pessoas que já estão aqui e sabem como funciona. Tem um consultor de imigração só para você tirar umas dúvidas ou outra. Ajuda muito. Porque no meu caso, eu conversei com muita gente que fez um college normal. Sim. E eu não sabia que o meu não era normal. Então, todos os conselhos que eu tive de pessoas foram ótimos, me ajudaram, mas não era a minha realidade. Então, realmente, eu acho muito válido você trocar informação, você ter essa troca com pessoas que já estão aqui, estão pensando em ir e tudo e tal, mas... É bom também, uma hora ou outra, você ter um profissional pra falar, escuta, esse é o meu perfil. Realmente é isso? Eu já escutei falar isso. Realmente e é. Foi confuso ainda que o pessoal chegava em você e falava assim, não, é Nokia. Então, tipo, o Nokia ajuda muito. Então, bailarina aqui, Nokia, então, pô, eu tô bem, então, pra emigrar, pra né? quem não sabe o que é o NOC, é a classificação da sua profissão. A relevância da sua profissão no país. Pode falar relevância, porque daí, assim, seria trabalhos... teria que ter um nível de formação mais alto e outros seriam menos certificações, menos estudo você precisa. Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha num NOC mais baixo, ela vai ser um trabalhador que não precisa... um pessoal que trabalha com limpeza. A pessoa que trabalha com limpeza não necessariamente precisa ter um curso, ou precisa de uma formação, ou precisa ter um nível de inglês alto. Então, assim, é um nível... É um NOC C. Seria então o C. Um NOC mais alto seria um nível de, sei lá, uma gerência, um diretor de uma empresa. Então, a gente precisa ter mais estudo e ter um nível, acho que formal, né? Uma formação formal ali maior. Então, seria os níveis ali. E aí você imagina a gente buscando informações com conhecidos, amigos, falam, não, qual que é o seu NOC? NOC A. Ah, não, então vocês estão tranquilos. Vocês estão tranquilos. Mas no caso dela era totalmente diferente, que trouxe a nossa negativa. E é engraçado, porque igual você falou, aqui tem umas burocracias estranhas, né? Porque a questão dos NOCs, por exemplo, não é só a questão da formação e de licença e tudo, também é da demanda. Então pode mudar. Por exemplo, cleaning, não tem informação nenhuma, mas é NOC C, é um NOC alto, porque a demanda é muito grande. Cozinheiro, quem tá na cozinha de um restaurante é NOC B. A classificação ela não vai mudar, ela vai estar na mesma. Exato. Só que existem algumas profissões que elas se enquadram em profissões que estão em alta demanda. Alta demanda. Então, um cozinheiro, ele não precisa de uma formação, ele não precisa de uma documentação, não é uma profissão regulamentada, mas é uma profissão que as empresas não conseguem contratar gente para trabalhar naquilo. Então tá em alta demanda. Tá em alta demanda porque existem muitas posições abertas sem pessoas para preencher essas vagas, né? Então, ainda tem isso. E em algumas províncias, alguns processos de imigração, você tem benefícios ou tem uma imigração facilitada por se enquadrar nisso. Tem outras que não faz muita diferença, mas também é uma coisa que é bom você saber se a profissão que você trabalha no Brasil ela se enquadra ali em algum processo de imigração facilitado. Às vezes você consegue até já sair do Brasil com uma residência permanente por fazer parte de algum tipo de trabalho ali, você ser contratado por uma empresa daqui. Então, existem algumas coisas ali que são bem específicas e é legal ter esse networking de falar com mais pessoas, de saber outras histórias, porque às vezes você pode ser tipo um caminhoneiro, tem vontade de viajar, de morar fora e você conhecer uma outra pessoa que
trilhou esse mesmo caminho que você pode executar, é muito legal. Então, essas interações, assim, esse networking de conhecer pessoas que já viveram no mesmo perfil que você tem, é bem esclarecedor, né? Imagina que se você tivesse encontrado uma bailarina que viesse do Brasil e conseguiu trilhar uma carreira aqui, se você entrar em contato com ela nessa época, ia ser mudaria muito bom. Mudaria muito, porque ela teria, talvez, quando eu tirei o primeiro visto de estudante, falado, mas não dá direito a PGWP. Então, nesse tempo que você tá aqui, se planeja, veja o que vai acontecer, veja isso, veja aquilo. Porque é muito engraçado. No site do governo tá tudo certinho. Bailarina, knockout, beleza. A escola que eu fazia, o Royal, né, tem todas as licenças do governo. Só que o fato de, mesmo com essa licença, não dar direito a PGWP é uma coisa interna do sistema, é uma coisa que você não tem acesso. É uma coisa que não é fácil acesso. Quem é consultor consegue dar uma olhada ali. Então, isso confunde um pouco. E aí pode acarretar nesses... E buscar informação também no site do governo. Às vezes você lê ali e você fala, eu entendi isso, exatamente isso, porque parece que está muito fácil. E aí você vai ver, isso está amarrado com uma outra parte do site que não está exatamente na mesma página. Então, o site do governo canadense específico é bem confuso. É bem confuso. Eu mesmo, meu visto, ele é super simples de ser feito. E mesmo assim, você tem algumas coisas escritas ali que você fala, mas tem tantas vagas abertas, por que essas vagas aqui estão preenchidas, mas não está subtraindo daquela... Sabe? Tipo, tem umas coisas assim que não faz tanto sentido. Mas, enfim, o processo, então, você chegou até aqui agora, você está estudando desde o ano passado, vai se formar esse ano. Isso. Então, já completaram 5 anos, não estão no processo de residência permanente ainda, né? Não está correndo nada ainda. E esse falta de planejamento, de conhecimento nessa época criou esse caos, né? Então, onde você está agora? Você está acabando o curso e que vai ser? Qual que é a sua projeção? Tem algumas opções. No nosso caso, a gente tem 3. A primeira opção é eu me formar, aplicar para o visto de trabalho, PGWP, e aí seguir o processo que é o mais comum. Em 6 meses, trabalhando para o mesmo empregador, eu aplico para residência permanente. Aí o processo vai ser feito no meu nome, ele é anexo, tudo, e sai. É onde eu estou agora. Exato. Seria isso. Exatamente. A segunda opção é, mesmo eu ainda estudando como estudante, ele fazer no nome dele, ele trabalhar 6 meses para o mesmo empregador, terminar, fazer a mesma coisa, aplicar, e aí ele vai ser aplicante principal e eu vou como dependente. Então tem essas 2 opções. E no meu caso, como o balé é da França e tem o francês envolvido e eu cresci com isso muitos anos, tem a possibilidade de eu fazer uma prova de francês que vai me dar... vai comprovar que eu sou fluente no francês. E aí tem um programa de imigração específico para os francófonos, que são as pessoas que falam francês. E aí, para esse outro caminho, independe se eu estou estudando ou não. Então vai de mim, se eu optar por fazer a prova, marcar a prova, fazer e aí aplicar para residência permanente. Por esse outro lado. Então a gente tem 3 opções. Hoje tem opções para escolher. Um ano atrás era tipo... Não me deu uma, né? Uma opção. Exatamente. Então, acho que foi esse o vídeo, gente. É bem esclarecedor, assim, você conhecer pessoas que viveram algumas coisas que você pode evitar, né? Para não ter tanta dor de cabeça, prejuízo, né? Exatamente. Mesmo que financeiro. É uma formação, mesmo que é uma coisa que agrega... talvez você não gastaria o dinheiro fazendo isso exatamente. E nessa hora, dessa forma, ali. Então, é exatamente isso. Acho que fica aí de exemplo. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Valeu, Paulo. Depois tem que me contar como é que foi vir pra cá com inglês bem básico. Como é que foi essa adaptação, porque... Como não era um sonho do Paulo, nunca, né? Acho que nunca pensei em sair do Brasil, gente. Então, assim... Minha mãe falava assim, você é o cara que... Eu esperava qualquer coisa, mas você é improvável, mulher. Então, acho que tem muita gente que assiste a gente aí que deve estar pensando assim, cara, acho que eu nunca vou conseguir morar fora, ou eu não tenho capacidade, ou eu nunca pensei nisso. Então, tem pessoas que pensam às vezes, mas não sabem ou não... tem essa vontade mesmo de entrar nessa burocracia toda. Vamos conversar com o Paulo, porque o Paulo, ele era essa pessoa. A pessoa que falava, não, acho que não, ou não tem esse desejo, e hoje está aqui e já está bem adaptado. Bem adaptado, tá tranquilo. Pensa em ir embora? Não.
Então, tipo... Vou resolver esse PR primeiro, aí a gente vai pro mais quente, talvez. Mas é isso então, gente. Valeu, falou, até a próxima.